Bom, antes de passarmos para uma última mesa em que os representantes das diferentes organizações e também o Sr. Embaixador do Iraque, o Sr. Editor da Embaixada do Egito presentes poderão, se entenderem, dirigir-se aos presentes. Quero que o Sr. Embaixador do Iraque tenha até também um CD com imagens para mostrar. Combinámos entre nós que eu faria também uma breve apresentação, mais na qualidade de vice-presidente do ICOM Europa. E é o que passarei a fazer. Estas intervenções do meu colega, o velho amigo José Moraes Arnaud, toca-nos a todos, toca-me a mim especialmente, toca-nos a todos do grupo de amigos do Museu Nacional de Arqueologia, que fomos já por mais de uma vez à Síria, mas também outros países, eu vou referir brevemente também aqui de passagem. Temos, aliás, iniciativas, quer no passado, quer ainda no horizonte futuro, próximo, como um livro sobre a Síria, previstos. Já fizemos no passado, exposição fotográfica, está aqui a Marina, está aqui a Helena em relação ao livro para o futuro, e, portanto, são temas que nos deixam bastante comovidos sempre. Eu não canso de dizer, talvez repetindo bastante, que é uma frase do Ovídio, que só se pode amar aquilo que se conhece. E, de facto, quando se conhece estes locais in loco, estar no local, percebe-se que, para além da beleza do património, da história, é as pessoas vivas que lá estão, que nos empolgam, que nos emocionam, enfim. E, portanto, não vou insistir sobre essa nota, que já o José Moraes Arnaud referiu, mas que não posso deixar também de partilhar com ele esse sentimento. Bom, nós temos um conjunto de locais que ultimamente ouvimos falar muito na imprensa. Estão aqui colegas que saberão, até em alguns casos, muito mais do que eu sobre o que realmente está a passar, a situação. O que nós vimos é apenas a ponta do iceberg. E é a ponta do iceberg, quer em relação a locais, a sítios, quer em relação a motivações e àquilo que está a ser feito efetivamente. Fala-se muito na destruição pura e dura, que acontece e que é absolutamente catastrófica. Mas essa destruição pura e dura muitas vezes funciona como cortina de fumo para esconder outras atividades ilícitas e quase tão danosas, como a do saque e comércio ilegal de atividades. E nestas coisas, se se comerciam, se há quem venda, é porque há quem compra. E havendo quem compra, lamento dizer, mas nenhum de nós, não individualmente falando, mas nenhum de nós países, civilização, comunidades organizadas sociais e independentes está isento de culpas. Estão aqui colegas, quer da Unesco, quer do ICOMOS, que melhor que eu saberão, nomeadamente da Unesco, a legislação, o enquadramento. Eu vou referir muito brevemente, para não ser maçador, mas acho que é de fazer. Nós falamos de património, museus e património de sítios arqueológicos. Os museus são menos falados normalmente e às vezes até há situações que no meio da confusão, no meio da crise, são positivas, como a defesa que a população fez do Museu do Cairo, não é? Numa situação muito difícil, mas onde houve mobilização popular da própria população para defender os seus valores. E isso é o que devia acontecer sempre. O que nós verificamos agora, em casos, na evolução mais recente, é que não há aquela revolta tradicional de grupo social, um contra o outro, de interesses económicos, aquilo que tradicionalmente nós consideramos como a dinâmica da revolução social, em que de facto há sempre, como foi este o caso, não é? Em que algumas questões se fizeram, no caso do Museu do Cairo, mas muito pouco, porque houve de facto uma contenção popular, como recentemente na Ucrânia e noutros locais, em que há uma grande consciencialização popular de que os tempos a mudarem e aquilo que ali está pertence a todos, não é só a um grupo ou ao outro. Ora, falando de museu, não sei se está aqui já a senhora Embaixadora da Tunísia ou não, que nos fez assinalar que diria, mas temos este caso dramático, muito recente, o Museu do Bardo, que é um museu com o qual nós tivemos, com os amigos do Museu Nacional de Arqueologia, e com o qual nós, arqueologia portuguesa e cultura portuguesa, temos tanto a ver, uma coleção de mosaicos absolutamente magnífica, esmagadora, diria, e onde assistimos a estas cenas extraordinárias que as televisões fizeram entrar pelos olhos dentro de uma mortandade sem nome, sem objetivo social nenhum aparente, não é? Portanto, mas a questão vem mais atrás, evidentemente, e afeta mais monumentos do que museus. Começando com os Budas do Afeganistão, que foi o primeiro caso que nos fez estremecer a todos, como era possível também a barbárie, e que depois tem desenvolvido
nós, para regiões de que nós não conhecemos nada do que está a passar, ou é pouco divulgado o que está a passar, e que hoje aqui não falamos muito, mas que eu não posso deixar de divulgar, que é o norte da África e o centro da África, até Tombuctu. Neste caso é a nossa viagem à Líbia, numa altura em que ainda se podia viajar pela Líbia, e ir ao sul da Líbia, por exemplo, a Cacos, ao maciço da Cacos, ou na Argélia, ou a Tassili, ou na própria Tunísia, maciços locais absolutamente encantatórios, que nós, Grupo de Amigos do Museu Nacional de Arqueologia, visitámos, circulámos, onde visitámos os magníficos sítios de arte rupestre do Saara. Tudo isto neste momento é inacessível e nós não sabemos como está. E mais, temos a convicção que está a ser cortado em muitos casos aos bocados para ser vendido no mercado negro. Depois há um caso que nos choca aparentemente mais, e realmente é chocante, não pode deixar de ser, como a destruição pura e dura. Como neste caso, de um vídeo de propaganda do Estado, do chamado Estado Islâmico, sobre Nimrud, que é pura propaganda. Até porque Nimrud, para sermos corretos, já não estava tão bem conservada como isso. Nimrud não é, do ponto de vista estritamente arqueológico falando, não seria certamente a joia da coroa do património, mas era algo que causa imenso impacto, porque nós todos que vamos ao Museu Britânico ou a um ou outro colado, estamos habituados a ver os grandes baixos relevos, as grandes esculturas monumentais de Nimrud e, portanto, evidentemente que isto nos causa um impacto imenso. E esse é o objetivo, como em Mossul, a destruição das coleções em Mossul. Ou, José Arnaud acabou de mostrar há pouco, a magnífica mesquita de Alepo, património da humanidade. Este minarete que aqui vem é das peças mais extraordinárias da arte, da arquitetura islâmica em todo o mundo, e a evolução foi esta. O minarete já não existe. Reparem aqui nas setas, nas indicações, como foi destruído aquele minarete da mesquita de Alepo. E a mesma coisa se passa quase por toda a Alepo, por toda a cidade de Alepo. O magnífico bazar, o bazar dos Chabões, tão conhecido, de Alepo, encontra-se atualmente assim. A própria cidade, eu não vou insistir, reparem duas fotografias do antes e depois. Vê-se ainda do lado esquerdo, junto ao rio, um bocado da fortaleza da cidadela que o Dr. José Maria Arnaud mostrou há bocadinho em fotografia, e depois em frente, vejam que há quarteirões de casas na fotografia do antes. E no do depois são puras crateras. Era a zona por onde se estendia o bazar. Outra cidade muito importante que o Dr. Arnaud não sei se mostrou ou não, mas que é Zenóbia, creio que sim, junto ao Eufrates, ao rio Eufrates. Esta Zenóbia é uma cidade absolutamente encantadora, é de resto onde uma equipa de colegas nossos da Universidade Nova e da Universidade da Corunha, na Galiza, trabalhavam. Bom, esta cidade absolutamente encantadora, vejam, tudo aquilo que está ali na fotografia pequenina são buracos clandestinos feitos nos últimos anos. Portanto, quando nós estamos a falar dos danos e da barbaridades causadas por estes ocupantes destas regiões, e esta é uma zona que era das mais encantadoras de população, de maneira de ser a gente, do convívio que tínhamos com as pessoas e do património, esta zona do Eufrates, eu penso neste momento, esta zona do Eufrates está muito mais danificada do que até aquela que tem vindo mais nas notícias no território iraquiano. Esta zona, portanto, essas destruições escondem esta outra realidade, que é o saque de antiguidades. Quem está a comprar estas atividades, que rendem mais do que petróleo em alguns casos, em certas regiões nestes países? Quem está a comprar? Devemos fazer esta pergunta, não podemos assobiar para o lado. Mário, que já o José Maria não falou, temos uma das mais antigas, não a mais antiga biblioteca do mundo, com milhares de tabuinhas. Reparem novamente a mesma situação em fotografia aérea. Aquele enquadramento pequenino é o dos buracos dos saques clandestinos feitos nos últimos anos. Estamos aqui na fronteira entre a Síria e o Iraque. Palmira, que se falou mais recentemente. Dizem que ainda não foram destruídos os monumentos. Já alguns responsáveis do Estado do ISIS lá dizem que não vão destruir os monumentos, mas isso não nos tranquiliza nada. Primeiro porque já mataram centenas de pessoas e em segundo lugar porque dizem coisas como estas, barbaridades como estas. De uma notícia retirada do Jornal Público de há umas 2 semanas atrás. Não vão destruir os monumentos, mas vão pulverizar as estátuas.
O Craco de Chevalier, que já falou José Moraes Arnaud, com esta imagem é uma outra semelhante magnífica, estas têm as imagens de propaganda do seu ataque, não é destruição, porque é de tal modo potente e robusto que não é destruível facilmente, mas foi altamente danificado. E aqui estão indicações de fotografia aérea de locais danificados. Bom, face a tudo isto, e eu é só uma recordatória breve que queria aqui apresentar em relação a isto, o que é que nós fizemos, o que é que podemos fazer, qual é o enquadramento que temos para isto. Desde logo, ao nível máximo do sistema de organização política mundial, as Nações Unidas, houve já este ano, em fevereiro, uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, longa, que eu não vou aqui citar toda, mas condenando a destruição, chamando a atenção para as receitas que estão a ser geradas por isto. O próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas adverte-nos para que não é só uma questão de destruição, é uma questão do comércio todo que está por trás e, digamos, apelando aos Estados para que tomem medidas de combate a esta situação. Depois temos os documentos históricos de enquadramento destas matérias, acima de todos a Convenção da Haia de 1954 e os seus protocolos adicionais de complemento, que mantém toda a atualidade e vigor jurídico, mas mesmo esta Convenção inicial de 54 ainda não foi ratificada por todos os Estados do mundo, todos os países do mundo, embora já tenha sido pela maioria. Reparem esta coisa curiosa, até o Reino Unido ainda não ratificou a Convenção da Haia de 54, se eu estou em erro, está aqui quem sabe mais disso que eu para me corrigir na altura própria, e agradeço que eu faça, porque pode ser que uma outra data destes eu já esteja nos últimos ano ultrapassado. E os Estados Unidos só ratificaram em 2003. E isto é a Convenção inicial, a de 54. Porque depois, se olharmos para estas cores, o azul no mapa de cima, o azul escuro é um dos países que já ratificaram todas as subsequentes, não só a Convenção da Haia, como os protocolos subsequentes. Nem sequer nós estamos, não sei se já estamos neste momento, mas não estávamos há 2 ou 3 anos atrás nesse caso, no segundo protocolo adicional. E o de baixo, o vermelho, que é a melhor situação, tem a ver com a subscrição e ratificação de todos os tratados internacionais sobre tráfico ilícito e restituição de bens. Aí nós estamos, e a Espanha, mas muitos países do mundo não estão ainda não fizeram o seu total, a incorporação nas ordens jurídicas nacionais da totalidade das convenções internacionais da ONU. E reparem, basta olhar para as cores para perceber como é que as coisas se repartem, não é os bons e os maus, sendo nós os ocidentais os bons e os maus os outros. Não, é uma situação que tem muito a ver com os interesses particulares de cada país, sejam de que regime forem, sejam em que latitude estiverem. Estas são algumas das recomendações que eu vou passar mais rapidamente para não prolongar muito a sessão das convenções da Haia e dos protocolos adicionais, porque basicamente eu queria parar nesta ideia do escudo azul. O escudo azul como uma das instituições, digamos assim, um emblema distintivo, mas depois também traduzido numa própria organização, instituído pela Convenção da Haia, dos protocolos adicionais, e que se traduz neste emblema que idealmente seria colocado nos monumentos protegidos de modo a isentá-los do ataque armado, em caso de conflito armado, quer nos telhados, quer nas portas, nas paredes, etc. Obrigando-se os Estados, as partes, a também não utilizarem para fins militares esse tipo de monumentos que ficariam, portanto, como resguardados do conflito. Bom, existe uma organização do escudo azul, ainda esta também parece, já foi referido várias vezes, relacionado com isto, este pequeno texto da Unesco sobre porque é que nós nos preocupamos com os monumentos quando há tanta gente a morrer em cada situação, não é? E situações humanamente tão dramáticas. Bom, porque a seguir, desejavelmente, ainda continuará a haver gente. E nessa altura, estas são as verdadeiras âncoras de felicidade, de memória, de humanidade, que essas pessoas continuarão a ter. Portanto, preocupamos, sobretudo para aqueles que andaram nos locais, eu também fico muito emocionado com isso, preocupamos com as pessoas, caras que vimos, não sabemos o que é que lhes acontece agora. Mas também nos preocupamos com os monumentos na mesma linha, especialmente aqueles que estudamos estas matérias, temos essa obrigação cívica, por razões que também são humanitárias, no fundo. O Escudo Azul é um comitê internacional constituído ao abrigo daquela Convenção da Haia, como vos indiquei, por uma parceria de diferentes organizações, o ICOM, o ICOMOS, enfim, várias outras estão aqui indicadas,
Depois, vou terminar, próximo já no fim, queria ser breve a minha intervenção, também é importante, ao nível do ICOM, que é a organização que mais me cumpre aqui referir, depois está aqui a Ana Paula Mendoeira que falará mais do ICOMOS. Ao nível do ICOM internacional, nós, ao nível do ICOM, o Conselho Internacional dos Museus, temos tido, para além de aderir ao Escudo Azul, sendo partes integrantes do Escudo Azul, constituímos uma task force só para acompanhar estes assuntos e temos vindo a publicar, e a última foi ontem, eu fui ontem da Unesco, da apresentação disso na Unesco, foi ontem ao fim da tarde, foi precisamente anteontem a conferência de imprensa no Museu do Louvre da apresentação pública e ontem na Unesco começou a ser distribuída as listas, já existe uma série de listas vermelhas, e neste caso a lista vermelha sobre o património em perigo no Iraque. Começou ontem precisamente a ser distribuída. Estas listas vermelhas, eu tenho aqui que era inglês, francês e árabe, depois dar ao Sr. Embaixador, provavelmente ainda não terá. Mas enfim, depois vai ser fácil encontrá-la, creio que já reverá na net. Isto são as imagens deste de ontem, as notícias de hoje e de ontem, da imprensa internacional, incluindo já também portuguesa, sobre esta lista acabada de lançar. Estas listas vermelhas, com isto termino, esta é do Iraque, acabada de lançar agora. Estas listas vermelhas do património em perigo são relativamente modestas, o que está com o material impresso. São os folhetos, no fundo. Neste caso do Iraque, estabelece uma série de categorias de artefactuais, isto é virado para o património móvel, de património de objetos, ter em conta escrita, selos e estampilhas e carimbos, arquitetura de elementos arquitetónicos, escultura figurativa, etc. Uma série de categorias com exemplos, depois, de objetos a ter. Dizia, mas então isso não é um inventário completo, eu creio que até que o Sr. Embaixador do Iraque tem aqui um inventário de sítios destruídos recentemente, e que, se fizer favor, depois nos mostrará. Mas tem um impacto muito grande e uma utilidade, sobretudo, muito grande. Reparem, estas são as listas vermelhas que o ICOM já publicou até hoje. A última, como está ali, é do Iraque, já é uma reatualização de uma antiga outra do Iraque, feita já em 2003. E, só para dar um exemplo, cada um destes locais, cada uma destas listas estão documentados efeitos que produziram. Estão a ser monitorizados. Só para dar um exemplo, em relação, por exemplo, ao do Afeganistão, à lista do Afeganistão, em 2009, graças à existência dessa lista, as autoridades alfandegárias a quem é distribuída massivamente estas listas, de Heathrow, em Londres, conseguiram perceber a importância e apreender 3,4 toneladas de objetos roubados, 1.500 peças, que foram depois devolvidas ao respectivo governo e estão hoje no Museu de Cabo. Portanto, estas listas têm o seu papel a cumprir, mas evidentemente que não são a solução para tudo, tem de haver um muito maior envolvimento direto nosso. Nesse sentido, as nossas organizações ICOM e ICOMOS, pela responsabilidade mundial que têm, são particularmente em foco, mas não só, tudo o que tem sido feito, como dizia o Dr. Jorge Sampaio na sua mensagem, ao nível da promoção de estágios, de cursos, de missões, de intercâmbio, de ir lá, de receber cá, etc., é absolutamente fundamental. E nesse sentido, está aqui a minha querida amiga Conceição Lopes, que também peço depois, no período mais à frente do debate, possa intervir-se entender, porque é um exemplo excelente, neste caso tem a ver com a Universidade de Coimbra, mas há outros, evidentemente, de como se têm feito missões de grande generosidade cívica e cientificamente também de grande valia. Penso que é tudo, como vê, há um conjunto vasto de associações, de entidades a trabalhar nestas matérias, mas nunca seremos demais todos. Muito obrigado.
Ouve-se bem? Eu iria dar agora a palavra aos representantes das instituições e embaixadores presentes na sessão, estando previsto depois naturalmente um período de debate, até que quem quiser usar a palavra. O Dr. Luís Raposo acabou de fazer esse repto à Dra. Conceição Lopes, mas haverá provavelmente mais gente aqui que gostará de intervir. Mr. Ambassador, can I give you the word? Thank you very much. When I came in, I brought a CD with me to the destructions ISIS made in Iraq. But my colleague just covered most of it, so it's not needed to show my CD because almost all. No, if I show it, maybe some repetition of it. So we'll show it anyhow. As you know, Iraq has very ancient sites. Mesopotamia is known for everybody for sure. But unfortunately, those ISIS people, when came control some areas, some cities, they started destroying those ancient places, unfortunately. And they are not against, they are against everything, against even future. For example, when they destroyed the museum in Mosul. This is also another photo, how they destroyed. This is a very famous, they call it, it's in the gate of Nainawa. It's very old, was destroyed by jackhammer. Make hole in it, then put explosion and explosion. So, barbarian act. If you see, this also again, they are destroying it by hammer. You see how savage they are. So that danger is not only danger for Iraq. They are very dangerous and they are very savage. So that idea is unimaginary. So we have to fight those ideologies everywhere. It's another site they destroyed by shovel, by machinery, heavy machinery. So again, they are making holes and put the dynamite and exploding. Those are 4,000 years old. This is an ancient city. They destroyed it by bulldozer. We call it Hadar. I don't know what you call it. It's Namrud. They destroyed it by explosion and by bulldozer. This is Namrud also. You see how it's also a part of Nineveh city in Mosul. This is also all the mosques and churches which destroyed by them in Mosul city. You see how they destroy things. This is a mosque, 1,300 years old, destroyed dynamite.
See, they are destroying this by power shovel. This is the we use this machinery, these jackhammers to rebuild things, to build roads and rebuilding things, but they using it to destroy all things. This also. See the floods, they are proud what they are doing. This is another one. It's also all machine inside that, sold by diamond. This is Namrud. This is also Namrud. It's a description. It's a city. It was the capital of the Assyrians. 2000 years, 1000 before BC, and it's southeast of Mosul, like 60 kilometers. Bulldozer, everything, by bulldozer. You see, it's a church. They put the flag and they destroy it. This is that famous, we call it, I don't know what we call it in English. Maybe this man got tired from destroying, and now we get a rest to start again. Even the old graves of the famous people is they destroyed. So they want to destroy that church. Also, they destroyed this nice, beautiful architecture, which is a very ancient church. Also this one. And also this one. See, these are examples of their savageness. So, unfortunately, they don't respect past and now and also future. So, we have to be together to be against this kind of ideologies, extreme ideologies from outside. Thank you very much. Obrigado pelo convite. Não foi falado muito do Egito, mas o Egito tem mais do terço do patrimônio cultural mundial. Não aconteceu muito a mesma coisa que aconteceu na Síria e no Iraque depois da Revolução Egípcia de janeiro de 2011, mas apesar disto, algumas peças dos museus egípcios foram danificadas. Os senhores mostraram aqui como que o povo egípcio e as forças armadas egípcias fizeram a rede de proteção para o Museu Egípcio. Apesar disto, mais de 500 peças do patrimônio cultural egípcio saiu do Egito, especialmente para
Grã-Bretanha, França, Alemanha, Estados Unidos e até Austrália também. Conseguimos, através da cooperação entre o Egito e estes países, que eles devolvem estas peças que estavam ou em museus do Estado, ou às vezes fizeram parte de coleções particulares. Então a cooperação entre Estados é muito importante nesta situação e por isto que o Egito já este ano sugeriu uma conferência em Cairo, uma conferência mundial, onde todos os países, as instituições, a começar pela Unesco, decidirão da melhor forma para poder achar soluções a esta situação em que se encontram os países do Médio Oriente, incluindo o Egito, e estamos aguardando que os outros países aceitem este convite do Egito para organizar esta conferência internacional sobre a proteção do património cultural mundial. Resta saber que o Egito faz parte de todas as convenções desde o início, como o Egito é um país conhecido culturalmente e como vive do turismo. Desde o início destas convenções faz parte da Convenção da Haia e das outras. Pretendemos também acrescentar a cooperação entre o Egito e os países como a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, onde há Itália também, onde há grandes museus e grandes coleções de egiptologia, para ter a ajuda dos egiptólogos em reparar os danos que aconteceram em algumas peças do nosso patrimônio. Muito obrigado. Está ligado? Eu prefiro. Boa tarde a todos. Eu prefiro falar assim porque me fizeram uma partida. Disseram que era para não trazer imagens, eu não trouxe. E portanto, não estou a brincar. Muito obrigada, Sr. Diretor do Museu Nacional de Arqueologia, Dr. António Carvalho. Muito obrigada por nos acolher e pela iniciativa de coorganizar esta sessão. Queria agradecer muito à Associação dos Arqueólogos Portugueses, ao Sr. Presidente Dr. Zé Arnaud e ao Dr. Luís Raposo, meu amigo, quem fez o convite ao ICOMES Portugal para estar aqui hoje. É com muito, não posso dizer que é com muito gosto que estamos aqui, mas é com muito empenho e muita responsabilidade e vontade de contribuir para que alguma coisa possa ser feita a nível internacional para que esta situação, de facto, não digo parar porque não se ha visto no fim, mas pelo menos que possam ser recuperados e que tenhamos a dimensão do que tem sido esta catástrofe. Depois queria cumprimentar os senhores embaixadores
o Sr. Representante do ICOM e a Sra. Representante da Comissão Nacional da Unesco, a Dra. Clara Berta Cabral, e tenho que começar esta curta intervenção sem imagens, referindo a intervenção do Sr. Embaixador do Iraque. Quando o senhor estava a mostrar estas imagens, eu estava a pensar o que é que eu faria se eu tivesse que apresentar noutro país a destruição do Mosteiro dos Jerónimos, do Templo Romano de Évora, do Convento de Cristo, tudo aquilo que representa e que contém a nossa essência e a nossa identidade. Eu não sei se conseguiria, e portanto quero dizer o enorme afeto que nós temos que transmitir, porque imagina a sua dificuldade em ter estado a mostrar essas imagens de destruição, que não são imagens de destruição de património, são imagens de destruição da civilização, da cultura, da identidade, de tudo aquilo que a gente nem consegue nomear. É mau demais. E, portanto, queria enviar essas palavras de solidariedade profunda e nós, oxalá, nunca imaginemos o que é a dor que os cidadãos do Iraque, da Síria e de outros países sentem por ver a destruição do seu património mais essencial destruído. Porque quando nós dizemos é património de toda a humanidade, efetivamente ele tem um selo da Unesco e trata-se de património que ultrapassa em valor portanto, nesse sentido, ele é um património de toda a humanidade. Mas é muito diferente estarmos a falar do nosso património em Portugal, como nós somos portugueses, do nosso património no Iraque, como nós somos iraquianos, ou de ser de modo como nós estamos a falar de património que visitamos e que conhecemos por razões científicas, culturais e turísticas. Apesar de tudo, há uma diferença fundamental. Portanto, eu queria deixar também essa nota antes de começar a falar mais sobre a organização que pertence do COMOS, que é um organismo não governamental, internacional, constituído da Unesco Património Cultural, que faz agora 50 anos este ano. Longe estávamos nós de pensar que iríamos festejar ou assinalar os 50 anos do ICOMOS com uma situação de tal gravidade ao nível do património cultural, sendo o ICOMOS a primeira organização não governamental internacional de defesa do património cultural. Estamos em cerca de 110 países, temos cerca de 10 mil membros da área, profissionais da área do património cultural e, como disse, é uma organização consultora da Unesco para o património mundial. E, portanto, falar desta situação que está agora a acontecer no Médio Oriente, mas em África também, mas na China, no Tibete, na Palestina, podia-se citar um sem número de exemplos que todos conhecem de destruição de património e de apagamento de cultura e de civilização por razões políticas. Neste caso, estamos aqui a falar hoje mais concretamente, é um dos primeiros casos em que talvez nós possamos dizer que o património, a destruição do património, não nos aparece como danos colaterais, mas ele é o alvo, ou pelo menos é um dos alvos do conflito que está a decorrer. Portanto, a destruição do património é objetiva, é organizada, é direcionada e faz parte de um plano de apagamento do passado, de apagamento como eles dizem, das idolatrias. Eu não lhes chamo de Estado Islâmico porque acho que eles gostam de ser chamados como Estado Islâmico e não gostam de ser chamados como uma sigla. Então acho que é melhor a gente designá-los por Daesh, que é aquilo que acho que os evita particularmente serem designados como uma sigla mais impessoal e menos identitária. Portanto, acho
é apenas um gesto simbólico, mas proponho que já em alguns fora do património se optou, internacionais, se optou por tratá-los e designá-los por Daesh e não Estado Islâmico ou designado Estado Islâmico. Estas imagens que já vimos aqui nas várias apresentações e que de facto são muito emocionantes, remetem-nos para pelo menos quando estava aqui a ver estas imagens passadas pela apresentação do Dr. Arnaud e do Luís Raposo e agora estas muito impressionantes do Sr. Embaixador, para uma frase, uma expressão do Karl Popper que dizia: nós nunca saberemos o suficiente para podermos ser intolerantes. Como isso é verdade agora, como isso é cada vez mais verdade. E quando se fala então nas religiões, e aqui temos que considerar o património também como uma religião do nosso tempo, ela de alguma forma também a nossa deferência e a nossa veneração que temos pelo património tem algo de religioso, e também por isso eu penso que este ataque do Daesh aos sítios emblemáticos de culturas anteriores tem um lado de intolerância religiosa, mas ligado ao património. Há toda uma reflexão que vai para além da espuma dos dias, de nós lamentarmos a destruição e de irmos apanhar os tacos, entre aspas, e irmos ver o que é que sobrou, mas há um potencial de reflexão teórica e filosófica sobre as questões do património que se abre e que nos obriga a desenvolver no próximo futuro, talvez no longo futuro, porque nada continuará como antes. E nós devemos rever muitas das coisas e muitas das categorias e dos valores, não para os apagarmos, mas para os fortalecermos, para vermos como é que nós próprios contribuímos de alguma maneira para esta situação. E contribuímos, infelizmente, de forma bastante significativa. E uma das formas significativas para que contribuímos foi aqui aflorada pelo Luís Raposo, mas eu vou desenvolvê-la um pouco mais no que diz respeito ao comércio ilegal, de tráfico de bens de arte e patrimoniais, que, como sabem, ela é também, além da Convenção da Haia, é também proibida pela Convenção de 1970, que apenas está ratificada, da Unesco, que apenas está ratificada por 120 países. E, portanto, que é pouco, um universo de 180 e não sei quantos países que existem neste momento, e quando a Convenção do Património Mundial está ratificada por 178 países, já mais ou menos, portanto, esta Convenção do tráfico, que proíbe o tráfico ilícito de património, estar ratificada por 120 países é claramente pouco. E, portanto, como dizia o Luís Raposo, tudo isto depende não apenas do amor e da defesa dos valores ao património, mas dos interesses geopolíticos que estão em causa. E há muitos. E o maior mercado, praticamente quase monopólio, do tráfico ilícito de obras de arte e de património no mundo é na Europa. E um dos maiores países que alimenta a venda de património e obras de arte que compram ao Daesh é a Alemanha, e que insistem e resistem em rever a legislação, apesar de muitas pressões internacionais apontarem e digamos, incentivarem, para usar uma palavra que aqui tem um certo significado eufemístico, incentivarem a Alemanha a rever a sua legislação, que insistem em não rever. Mas a Alemanha não é o único país, é apenas o mais importante. Mas a Europa, de facto, concentra o mercado de obras de arte. E depois há também o Japão. E depois, há cerca de 10 anos, há os Emirados Árabes Unidos, que têm feito um mercado de construído coleções brutais de património, de obras de arte compradas no mercado negro, no mercado internacional de tráfico de património, para alimentar os seus grandes museus. Nada que os europeus não tivessem já feito e que nós fazemos muito até desde o século XIX, como sabemos. Por isso é que os museus europeus também estão cheios de património de países que não são europeus. Mas, portanto, isto para dizer que de há 10 anos para cá também há esse polo que é significativo no tráfico ilícito de obras de arte e de património. Portanto, para falar desta dimensão
do tráfico ilícito de obras de arte, nós temos um centro na Europa que, por um lado, numa atitude um bocadinho esquizofrénica do ponto de vista diplomático e do ponto de vista dos seus governos respectivos, condenam a atuação do Daesh e a destruição de património, mas, por outro lado, são pessoas e grupos poderosíssimos, como devem imaginar, como estava a dizer o Luís Raposo, são peças e obras que atingem no mercado negro valores muitas vezes superiores a petróleo e a outros metais preciosos. Portanto, é um mercado de valor inimaginável. E, portanto, nós, de facto, temos que meter a mão na nossa consciência e não deixar de ter o espírito crítico, porque é muito fácil nós cedermos à tentação boazinha e ingênua e até infantilizada de criticarmos isto, claro, porque isto é o mais fácil, é criticável, mas depois, será que nós estamos a analisar isto com o espírito crítico que devemos analisar? Com aquilo que nos obriga a nossa condição, pessoas informadas, intelectualmente mais avançadas ou não, interessadas com conhecimento patrimonial praticamente em todo o mundo, que integramos missões internacionais? Será que sim? Não me parece, porque aquilo que tem havido e que nos tem chegado na imprensa ocidental e na imprensa portuguesa, não há uma palavra sobre isto. Não há uma palavra sobre isto. É preciso que nós conheçamos isto porque fazemos parte de organizações internacionais que também elas próprias não divulgam isto de uma forma muito aberta. Quer dizer, nós estamos agora aqui a falar disso, mas não há um comunicado do ICOMOS que fale disto claramente, do ICOMOS Internacional que fala, ou do ICOM que fale disto assim. E, portanto, as organizações que fazem parte, digamos assim, da governança internacional do mundo na área do património e da cultura, também têm um papel de conivência que tem que ser assacado. E, portanto, há muita coisa, como dizia o Luís, se vende é porque há quem compra. Porque há quem compra. E, portanto, se ninguém comprasse, o Daesh está-se a financiar, em termos de armamento, com a venda do património, em parte, com a venda do património no comércio internacional e ilícito de tráfico de obras de arte. Não é apenas a destruição. Eles têm dois objetivos. Têm o objetivo da destruição cultural, civilizacional, de apagar um passado, mas depois têm o objetivo de se financiarem e conseguem os dois. E isso é que é lamentável. Conseguem uma coisa à custa do Ocidente. E o Daesh também existe muito, e em parte à custa do Ocidente ou por causa do Ocidente. Por causa daquilo que nós não andámos a fazer ou fizemos erradamente, é que nós hoje temos um Daesh como temos. Quem souber, quem se preocupar um bocadinho com a história e for investigar um bocadinho, ler aquilo que é do domínio público, percebe porque é que nós estamos nesta situação atual naquela zona. Mas eu queria dizer ainda, antes de passar para a segunda parte, que é muito mais breve da minha intervenção, queria dizer ainda que a destruição de património não se limita a estas destruições, digamos, espetaculares, propagandísticas, de apagamento de um passado. Não é só isso. Esta destruição espetacular ela é replicada noutras zonas do planeta. Eu dava aqui um exemplo de que ninguém fala a este nível do património, que é o Palácio de Potala, que foi candidatado pela China de forma unilateral à Unesco contra a população do Tibete. Foi classificado como património mundial e através da patrimonialização, vejam como isto é perverso, e através da patrimonialização de um imóvel com aquela dimensão e com aquela importância, conseguiu-se neutralizar e apagar a identidade cultural da população tradicional que vivia em volta do Palácio de Potala, que foi expulsa para dar lugar a um plano de patrimonialização e desenvolvimento turístico. Portanto, vejam como é muito importante que nós tenhamos sempre na retaguarda uma preocupação de análise crítica das coisas. Não podemos apenas ir pela espuma dos dias. E este é mais um caso em que a gente não pode ir pela espuma dos dias. O que é que o ICOMOS está a fazer? O ICOMOS internacional, mas também em Portugal, o ICOMOS Portugal, neste caso em concreto, criou, à semelhança do ICOM, um grupo de trabalho com um ponto focal, que é o vice-presidente do ICOMOS da França, que está a coordenar um grupo de trabalho onde participam os representantes dos comitês internacionais científicos do ICOMOS na área das cidades históricas, da construção em terra, do Comitê Internacional da Prevenção de Riscos, do ICORP,
e ainda há outros, são 4, agora não estou a lembrar do nome do outro, que estão no terreno para fazerem o levantamento, tanto quanto possível e tanto quanto é permitido, o levantamento da dimensão da destruição, o registro, o estudo e a transmissão. Todos os ICOMOS estão a colaborar enviando informações, as informações que nós dispomos das nossas redes para canalizarmos para este grupo, para este ponto focal, que é, como disse o vice-presidente do ICOMOS da França, que está neste momento a coordenar este grupo de trabalho. E esse, digamos, é a medida que foi posta no terreno mais proativa até agora pelo ICOMOS Internacional, porque pouco mais há a fazer nesta fase do que levantar, inventariar, conhecer a dimensão da destruição e ver depois como é que se podem pôr no terreno missões de salvamento, de salvaguarda, de restauro, de conservação, de recolha, enfim, de formação, todo o trabalho fica por fazer. Portanto, neste momento estamos nessa fase. Temos estas informações do tráfico de obras de arte, tudo isso vem-nos através dos grupos de trabalho dos arqueólogos sírios e iraquianos que estão, em muitos casos, radicados em Paris e que têm este contacto com o ICOMOS e que nos prestam estas informações mais detalhadas sobre como é que se passa este negócio no mercado internacional. Portanto, para vos explicar um bocadinho o que é, digamos, a nossa rede e como é que a gente articula a informação. Mas queria finalizar com uma informação que eu acho que é importantíssima e que nos deve orgulhar muito. Porque tudo isto é verdade, este grupo do ICOMOS está a trabalhar, está a fazer este inventário, está a fazer este levantamento. Mas quem é que está neste momento no Iraque? Uma missão portuguesa. Neste momento. Uma missão de arqueólogos portugueses. Do Centro de Arqueologia, de Estudos Arqueológicos, Arte e Património da Universidade de Coimbra, dirigido pela professora Conceição Lopes, com quem o ICOMOS Portugal tem uma parceria essencial. Não só no Médio Oriente, mas em missões em África, em Angola, na América Latina, noutras zonas da África e noutras zonas do Médio Oriente. E eu queria terminar com isto, porque estando nós num período de tristeza e de destruição e num período sombrio no que diz respeito ao património e ao património mundial, e numa altura em que a barbárie destrói a civilização, há um grupo de portugueses que está a construir conhecimento ali no Kurdistão do Iraque, na província de Suleimania. Isso é tanto mais motivo de orgulho para nós quando fazem parte de um centro de investigação que foi erradicado dos financiamentos da Fundação de Ciência e Tecnologia, que é talvez o grupo ou o centro que neste momento mais contribui para a internacionalização da arqueologia portuguesa, que faz aquilo que eu costumo chamar um verdadeiro trabalho de diplomacia científica, muitas vezes, ou quase sempre negligenciado, porque eu devia andar com este projeto nas palmas das mãos. Mas ainda assim, ele persiste. Estão lá, neste momento, a trabalhar. Tenho apenas um reparo a fazer, não diretamente para eles, mas uma reportagem sobre eles no Público, na revista do Público, neste domingo. Foi imprudente, do meu ponto de vista e do ponto de vista de outras pessoas, porque ainda por cima havia uma indicação do Estado português para não o fazerem, porque é bastante arriscado do ponto de vista da segurança ter saído aquela reportagem na revista do Público, com aquele título: Arqueólogos portugueses nas barbas do Estado Islâmico. É quase um convite a que alguém vá tomar alguma medida, digamos, menos simpática com aquela equipa. Oxalá que não aconteça, não vai acontecer, mas talvez seja o único senão no meio deste projeto todo. O que eu queria reafirmar aqui é que nós, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas queixas de que nunca temos possibilidades para nada e nunca temos apoio para nada, e não temos, mas conseguimos estar numa parceria essencial, volto a dizer, Centro de Estudos de Arqueologia da Universidade de Coimbra, ICOMOS Portugal e outras organizações, em missões várias no mundo e em sítios que são importantíssimos
E esta investigação não é só importante pelo risco que está a correr e pela produção de conhecimento que está a fazer, mas também pela potencial revolução de conhecimento que aquela investigação pode produzir a julgar pelos materiais e pelas estruturas e pelo conhecimento que foi identificado até agora. Pois a Conceição Lopes poderá falar melhor disso que eu, porque ela sabe e coordena isso, e portanto ela poderá dar essa informação. Portanto, o nosso contributo, apesar de parecer ser pouco, é algum e vai continuar. E portanto esta sessão não foi em vão, e todas as outras que se fizerem, todas as outras ações, Icomos Portugal, e peço ao nosso parceiro, neste caso do Centro de Arqueologia da Universidade de Coimbra e outros, o ICOM e a Associação dos Arqueólogos, teremos que estar sempre presentes a defender a civilização contra a barbárie, a tolerância contra o desconhecimento e a ignorância. E ainda que isto possam parecer apenas palavras e declarações, e são apenas, têm um potencial de energia que é importante que elas sejam proclamadas. E, portanto, eu queria agradecer mais uma vez a iniciativa de terem organizado esta sessão e dizer que quer eu, quer outras pessoas do Icomos Portugal, estaremos sempre disponíveis para dar, em qualquer momento, todas as informações que nós tivermos, fazer ponto da situação sobre aquilo que é o trabalho internacional da nossa organização para conseguir combater o máximo este flagelo. Muito obrigada.